Paz e bem. Estamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia. Maria nas Sagradas Escrituras. Neste vídeo, queremos tomar dois textos que se encontram ambos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a visita dos magos e a fuga da família de Nazaré para o Egito. Não iremos ler a visita dos magos, o trecho inteiro. Iremos somente tomar a passagem, o versículo que nos fala da Virgem Maria, já que nossa intenção não é comentar e explicar todo o trecho, mas somente aquilo que diz respeito à Virgem. Então, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, no versículo 11, nos é dito: entrando na casa, os magos acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Então, o que o texto nos apresenta? Aqueles magos que adoram o menino Jesus, se prostram, se ajoelham diante do menino Jesus. E onde está o menino Jesus? Ele está com Maria, nos braços de Maria. Então, os magos se ajoelham diante de Jesus e, concomitantemente, quem ali está? A Virgem Maria. Esse texto, de alguma forma, nos mostra uma dimensão de uma cena real. Os magos adoram Jesus como rei. Como rei. Então, ele é o centro, ele é o rei, ele é o salvador, ele é quem os magos procuram. Mas, nesta cena, quem é Maria? A rainha, a mãe do rei, porque como nós vamos estudar neste vídeo, em Israel, a rainha, sobretudo, não é a esposa do rei, embora ela seja a rainha esposa. Existe a função da rainha esposa, mas em dignidade, de fato, quem é a rainha é a mãe do rei. Vamos abordar essa questão, então, agora, falando sobre a figura da mãe rainha no Antigo Testamento. Antes de tudo, é preciso falar que havia a dimensão real em Israel, os reis de Israel, e que Jesus, de fato, ele seria descendente de Davi para se tornar rei. Então havia essa promessa de um rei que sairia da linhagem de Davi. Por exemplo, segundo Samuel, no capítulo 7, dos versículos 12 a 24, eu vou levantar a sua descendência depois de ti, que sairá de teu corpo, e eu confirmarei o trono de seu reino para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Isso, a palavra do Senhor dirigida a Davi. Também o Salmo 132, os versículos 11 a 13, o Senhor jurou a Davi e não retirará a sua palavra. É o fruto de tuas entranhas que vou colocar no teu trono. Também os filhos deles para sempre se sentarão no teu trono, porque o Senhor escolheu Sião. Guardem essa palavra, Sião. Depois iremos falar da filha de Sião. Ele a quis para a sua morada, e este o meu repouso para sempre. É este o meu repouso para sempre. Aqui vou morar, porque o desejei. Então o Senhor promete um trono à descendência de Davi em Sião, dizendo que lá vai repousar, que lá vai morar. Ouvi então vós, ó casa de Davi, diz Isaías no capítulo 7, versículo 13 e 14, o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então esse filho que iria nascer, da Virgem, ele é também da casa de Davi. Nós comentamos no texto sobre a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 1, que assim começa: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Que esse filho de Davi é para ressaltar que de fato Jesus é da descendência de Davi, que portanto ele é e assumirá como rei. Bem, se existe a figura do rei, o Antigo Testamento também nos apresenta a figura da rainha. E de fato, nos dias mais gloriosos da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel prestavam também obediência e uma certa reverência a uma figura real, feminina, chamada Gebirá, a grande dama, que tinha uma função com autoridade real. E quem é ela?
a mãe do rei, a mãe rainha. Então vamos tomar um texto de 1 Reis, capítulo 2, que está no versículo 12 a 20, lá do Antigo Testamento. Diz assim: Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabé, mãe de Salomão. Então Salomão é o rei. E quem é a mãe? Betsabé, a rainha mãe. E então Adonias diz: Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te para Betsabé. Não o recuses. Fala, pede ao rei Salomão, que nada te recusa. Ela pede ao rei que nada te recusa, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabé. Falarei por ti ao rei. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Lembra que também salmos vão falar, né? À vossa direita se encontra a rainha, né, vestida de ouro, né, de ouro de Ofir. Isso está lá no Salmo 44, no versículo 9. Então, né, Salomão, que é o rei, manda fazer um trono para quem? A sua esposa, a rainha? Não, quem era a rainha? A mãe, Betsabé. E aí, então, pondo o trono à sua direita, Betsabé vai dizer: Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela, não me recuses. E Salomão diz: Pede, minha mãe. Respondeu o rei: Porque nada te recusarei. Então essa ideia, né, de que a mãe rainha sempre também intercede junto ao rei. Então Betsabé é essa figura, né, a mãe rainha. E nós observamos que quando ela era esposa de Davi, Davi estava vivo, ela não era Davi que fazia reverência a ela era ela que fazia reverência a Davi. Então lá no primeiro capítulo de Reis, 1 Reis 1,16, diz assim: Então Betsabé foi até o quarto do rei já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Betsabé ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Então aqui é Betsabé que se prostra diante do rei, porque ela era somente esposa. Mas agora que ela é a mãe do rei, mãe de Salomão, é Salomão que faz uma profunda reverência a ela e senta-se ao trono e a coloca à direita. Então é interessante, né, que em Israel existe essa figura da mãe rainha. E nós vamos ver em vários textos que no Antigo Testamento sempre se nomeia o rei e sua mãe, o rei e sua mãe. Por exemplo, 1 Reis capítulo 15, versículo 2. Abiam tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca. 2 Reis capítulo 10, versículo 13. Jeu achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha, que era a mãe. No capítulo 12, versículo 2, no ano 7º de Jeu começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. No capítulo 23, versículo 31 de 2 Reis diz: Tinha Jeocás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. Depois, no capítulo 23, versículo 3, tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zébida. No capítulo 24, versículo 18, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. Ou seja, sempre se nomeia o rei e a mãe, o rei e a mãe.
Isso está no Antigo Testamento. Isso os exegetas chamam de o par real. O par real, a realeza. E quem a compunha? O rei e sua mãe, já que a rainha, conforme vemos, não era a esposa do rei, mas a mãe do rei. Se Jesus se torna rei, ele assume como rei, de um modo diferente, não como os reis do Antigo Testamento, mas Jesus é rei. Quem é a rainha? Como se compõe o par real? Jesus e sua mãe. De fato, nós vamos ver que o Novo Testamento nos apresenta em alguns momentos a figura de Maria como esta mãe rainha. O texto de Mateus 2, que nos fala da visita ao mago, nos apresenta uma cena real. Eles adoram o rei, Jesus, nos braços de Maria, a rainha, sua mãe. Em João capítulo 2, nas bodas de Caná, Maria é aquela que intercede, assim como Betsabé intercedeu junto a Salomão, e sempre a rainha tinha essa função, às vezes, de interceder junto ao rei, também Maria vai interceder junto a Jesus. E no Apocalipse 12, nós vamos ver a mulher coroada, a mulher coroada. Iremos comentar mais a fundo João capítulo 2 e Apocalipse 12, mas nesses três textos a gente já vislumbra que de alguma forma o Novo Testamento apresenta Maria como esta mãe rainha. E também isso vai ficar claro quando tomamos o texto de Mateus capítulo 2, dos versículos 13 a 23, que nos fala da fuga da família de Nazaré para o Egito. Por 4 vezes esse pequeno texto vai nos falar do par real. Sempre vai se referir o menino e sua mãe. José tomou o menino e sua mãe, o menino e sua mãe, o menino e sua mãe. Assim como o Antigo Testamento falava do rei e sua mãe, o rei e sua mãe. É o par real. O texto da fuga para o Egito nos fala da ida da família de Nazaré para o Egito. Isso lembra a presença do povo no Egito, que ficou escravo no Egito e passou pelo deserto. Assim, o texto quer ressaltar que Jesus também fez essa experiência de fazer a travessia do deserto, de permanecer no Egito, de voltar do Egito. Oséias capítulo 11, versículo 1 a 2 vai dizer: do Egito chamei meu filho. Era uma referência ao povo que saiu do Egito para a liberdade e agora também uma referência a Jesus, que passa também pela experiência do Egito e do deserto, ou seja, Jesus e também Maria estão associados ao povo, fazem a experiência do Egito e do deserto como todo o povo. Então quem é Maria? É aquela que faz parte do seu povo, que experimenta a sorte do seu povo, que também experimentou a presença do Egito e passou pelo deserto. E é também aquela que com o seu filho compõe o par real. Se ele é o rei, um rei diferente, um rei de modo singular, ela é a mãe rainha. Ela é a mãe rainha, que também exerce a função de interceder. Como disse mais à frente, iremos tomar os textos de João capítulo 2 e Apocalipse 12, onde isso ficará mais claro, mas aqui nós já vemos que o Novo Testamento nos aponta de modo velado, mas nos aponta para este par real. Jesus, o rei, adorado como rei pelos magos, associado ao seu povo, indo para o Egito e voltando do Egito, e Maria como a mãe do rei, a mãe rainha, que exerce uma função singular dentro da realeza de Israel, assim como vai exercer também uma função na realeza de Jesus. Não deixe de nos acompanhar, passo a passo, iremos meditando, aprofundando os textos bíblicos sobre Maria. Não deixe também de curtir, compartilhar. E se tiver dúvidas, deixe seus comentários, deixem suas perguntas no canal do YouTube. Assim podemos, na medida em que for aparecendo algumas possíveis dúvidas, também gravar alguns vídeos comentando essas dúvidas, trazendo algumas respostas e fazendo assim também um diálogo sobre este tema da Virgem Maria na Palavra de Deus. Paz e bem.